Bom dia, gente. Hoje vamos falar sobre alimentos ultraprocessados e o mal que eles fazem à nossa saúde. Histórica e situação atual. A história do processamento de alimentos tem início a partir da necessidade, datada de muito tempo atrás, que a humanidade tinha de conservar os alimentos pelo maior tempo possível, de modo a garantir a sobrevivência em períodos de escassez, como em invernos ou secas rigorosas. Os primeiros elementos utilizados para conservar os alimentos foram o calor do sol, o fogo e o gelo, em regiões em que as temperaturas eram mais baixas. Porém, a data específica de quando a humanidade iniciou os processos de conservação se perde na história. Com o passar do tempo, novas técnicas foram sendo desenvolvidas para conservar os alimentos, como a pasteurização, a liofilização, a adição de conservantes naturais como sal, açúcar, azeite, entre outros, e chegamos a um patamar em que as tecnologias utilizadas pela indústria de alimento vão muito além da conservação de alimentos. Hoje, temos alimentos disponíveis que agregam na praticidade e satisfação, mas não necessariamente a função de suprir as necessidades nutricionais humanas. Com o advento da industrialização, o processamento de alimentos cresceu rapidamente e houve uma grande transformação, graças à ciência dos alimentos e às novas tecnologias. Diante dessas mudanças, surge a necessidade de um exame rigoroso dos impactos que todas as formas de processamento têm sobre os hábitos e padrões de alimentação, e sobre a nutrição, a saúde e o bem-estar. Os alimentos foram divididos em 4 grupos e serão apresentados a seguir. Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer alteração após deixarem a natureza. Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, de açúcar ou de outras substâncias de uso culinário a alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. Alimentos ultraprocessados, produtos que estão prontos para consumo, necessitando de aquecimento ou não. São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas, derivados de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Na situação atual, o alimento ultraprocessado elevaram o risco de doenças cardiovasculares e a obesidade. Esses produtos têm perfil nutricional desequilibrado, favorecem o ganho de peso e concentram um monte de aditivos. Além disso, algumas substâncias estranhas são geradas a partir do calor excessivo usado na produção de alguns ultraprocessados, sem falar nos contaminantes liberados por materiais sintéticos usados para acondicioná-los. As evidências acumuladas nos últimos anos indicam que o consumo desses produtos está consistentemente ligado a danos como obesidade, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, câncer de mama e outros tumores, cólon irritável, depressão e agora infarto e acidente vascular cerebral. Tipos de alimentos ultraprocessados. Como já visto antes, alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Alguns deles são biscoitos, bolachas, sorvete, gelatina, macarrão, etc. O perfil nutricional da fração do consumo relativo a alimentos ultraprocessados mostrou maior densidade energética, maior teor de gorduras em geral, de gordura saturada, de gordura trans e de açúcar livre e menor teor de fibras, de proteínas, de sódio e de potássio, quando comparada à fração do consumo relativa a alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos ultraprocessados apresentam, no geral, características desfavoráveis quando comparados aos alimentos processados. Bom, agora eu vou falar sobre os riscos à saúde com os alimentos ultraprocessados. Eles aumentam em 10% as chances de pessoas desenvolverem doenças cardiovasculares, coronarianas e cerebrovasculares. Alguns exemplos de doenças: hipertensão, diabetes, AVC, entre outros. Sem contar que também elevam as chances de formação de tumores. Aditivos químicos alimentares e malefícios à saúde.
Entre os inúmeros processos que permitiram tais modificações no modelo alimentar criado pela indústria, foram as novas formas ou ingredientes que permitiram não só conservar os alimentos, mas tornar eles mais atrativos sensorialmente, com acentuação de sabores, cores, maciez e aumento de vida de prateleira, a partir dos chamados aditivos alimentares, que é definido pela Anvisa como sendo todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem o propósito de nutrir, com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais durante fabricação, processamento, preparação. Com o aumento da produção e do consumo dos alimentos prontos, ricos em gorduras, açúcares e muito pobres ou isentos de vitaminas, minerais e fibras, ocorre o aumento da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, tais como doenças cardiovasculares, câncer, diabetes mellitus, obesidade, disfunções biliares, problemas do aparelho locomotor e etc. Estão entre outros motivos elencados com a má alimentação, a redução da atividade física e o urbanismo, uma vez que se ampliaram os mercados, a produtividade industrial, a tecnologia e assim a indução das mudanças nos padrões de vida e comportamentos alimentares da população. Então, de modo geral, a indústria alimentícia utiliza de aditivos com a finalidade de conservar, acentuar sabores, evitar oxidações ou mesmo descolorir alimentos. Colorir. Os emulsificantes muito utilizados pela indústria também têm a finalidade de conservar ou incorporar ar durante o batimento de massas, deixando uma mistura mais uniforme entre os ingredientes, principalmente entre aqueles que não se misturam facilmente. Literaturas têm mostrado que muitos desses aditivos estão envolvidos em uma série de sintomas agudos, além de déficit de atenção e hiperatividade, e crônicos, entre eles cânceres, principalmente no trato gastrointestinal e coloretal. Segundo o Brasil, quanto maior a quantidade e a frequência de alimentos ultraprocessados, naturalmente, maior será a ingesta de aditivos químicos alimentares, tornando-se um grande problema, por apresentarem efeito cumulativo no organismo ao longo do tempo, e a não possibilidade de predizer o grau de toxicidade promovida por eles. Outro aspecto relevante diz respeito ao consumo de aditivos químicos por crianças, por serem as maiores consumidoras de alimentos industrializados devido à sua grande atratividade e que resultam em hiperatividade e déficit de atenção pelo consumo de corantes e conservantes presentes nos alimentos industrializados. Então aqui a gente tem uma tabela, ela apresenta a relação de alguns dos principais aditivos utilizados pela indústria, os principais alimentos e os principais efeitos sobre a saúde. Atualmente, não há dúvida sobre a influência da indústria de produtos ultraprocessados nos ambientes alimentares. Esse fenômeno é atribuído principalmente ao crescimento acelerado do consumo desses produtos. Utilizam-se de elaboradas estratégias de marketing para promover seus produtos e moldar normas e crenças sociais relacionadas à alimentação. De modo geral, entre os atores que normalmente se sobressaem por direcionar as decisões alimentares de forma mais direta estão as grandes empresas nacionais e multinacionais. Devido ao grande alcance das principais empresas do setor alimentício, tem-se encorajado sua participação nos esforços de saúde pública para tornar os ambientes alimentares mais saudáveis. No entanto, essa atuação como parte da solução é controversa, uma vez que as ações governamentais para melhorar o sistema alimentar podem impactar os custos de produção, o crescimento das vendas e a geração de lucro. Para essas medidas serem efetivas de fato, precisam ser devidamente contextualizadas e ir além de iniciativas de autorregulação. Nesse sentido, é necessário reconhecer que a adoção de medidas regulatórias mandatórias pelo setor público tem se mostrado essencial para proteger e promover a saúde da população e abordar adequadamente o problema da obesidade e das doenças crônicas não transmissíveis associadas à má alimentação. Há relatos na literatura científica de saúde pública sobre a atuação da indústria de produtos ultraprocessados para interferir no processo de formulação de políticas públicas, influenciando medidas legais e regulatórias em seu favor, ou ainda impedindo o estabelecimento de regras que impactem negativamente suas atividades. Continuando, agora eu vou falar sobre as principais empresas produtoras de alimentos ultraprocessados no Brasil e no mundo, e seu mercado de vendas. Nestlé,
País de origem: Suíça. Ano de fundação: 1905. Faturamento: a Nestlé é a maior empresa de alimentos no mundo, com uma capitalização de mercado com cerca de 191 milhões de francos suíços, o que é mais de 200 bilhões de dólares. Curiosidade: a empresa já sofreu processo administrativo por descumprirem regras de rotulagem em produtos que contêm ingredientes transgênicos. E a marca que continha o transgênico era o biscoito Bono sabor morango. PepsiCo Ltda. Seu país de origem é os Estados Unidos. O ano de fundação é 1965, a partir da fusão das duas empresas americanas que se uniram para se tornarem ainda maiores em seus mercados, consolidando uma grande sinergia graças à soma de suas estruturas. Faturamento: no acumulado de 2020, a receita cresceu 4,8% e atingiu 70,37 bilhões de dólares. Curiosidade: Ruffles, Cheetos, Doritos, todos são produzidos pela PepsiCo, multinacional americana detentora de 30 marcas de alimentos e bebidas, segunda maior do mundo, atrás apenas da Nestlé. E a marca que contém transgênicos é o Baconzitos. Coca-Cola. The Coca-Cola Company, geralmente referida como Coca-Cola Company ou simplesmente Coca-Cola, dependendo da região, é uma empresa multinacional estadunidense, fabricante e comerciante de bebidas não alcoólicas e concentrados de xaropes. Ano de fundação: 1892. País de origem: Estados Unidos. Preço das ações: Coca 34, BVMF 34,15 centavos mais 0,5 centavos, o que dá em torno de 0,10%. Receita: 37,27 bilhões de dólares. Número de funcionários: 86.200. Subsidiária: Coca-Cola Japan Company Limited e etc. Conclusão: com isso podemos concluir que o processamento do alimento vem da necessidade da humanidade de conservar alimentos rápido e com o passar do tempo acabou criando técnicas de processamentos. Os alimentos foram divididos em in natura, processados, ultraprocessados e ingredientes culinários e industriais. Já se foi comprovado que os alimentos ultraprocessados trazem muitos problemas à saúde, com muitas doenças cardiovasculares. Essas modificações e tecnologias que trouxeram os aditivos químicos para aumentar o sabor. Também trouxe muitas doenças para quem os consome, como câncer, diabetes e etc. A indústria tem como um grande papel nisso, por ter uma grande influência na população, assim como a mídia.